pelo Evangelho, o Pai nos chamou para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos a nossa oração, invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, depois de termos celebrado a nossa Santa Missa de domingo, nos sentindo renovados pelo mistério da Eucaristia, fortalecidos na graça de Deus, nós nos alimentamos da palavra do Senhor, já que sabemos que a palavra de Deus é o nosso alimento. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que, preparando os discípulos para a missão, para a vida, fala para os discípulos que ele mesmo, Jesus, vai passar pelo sofrimento, vai passar pela morte e vai ressuscitar. É isso que Jesus diz logo no início do Evangelho. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos, ouvindo isso, ficaram profundamente tristes. Eu acredito, irmãos e irmãs, que os discípulos não tinham ainda uma compreensão plena do que seria a ressurreição. Porque, com certeza, eles vão compreender isso depois que Jesus ressuscitar dos mortos. É ali, depois da ressurreição, que eles fizeram a experiência da Páscoa, eles vão começar a recordar tudo e vão compreender e vão ter coragem e ânimo para anunciar o Evangelho de nosso Senhor. Mas, quando Jesus está falando isso aqui para eles, eles ficam tristes. É normal, queridos fiéis. Humanamente, nós não gostamos do sofrimento. Humanamente, nós não gostamos de dor. E isso não está errado, queridos fiéis. Jesus também não gostava, não. Jesus abraçou o sofrimento e a cruz porque foi necessário abraçar. Mas Jesus não queria estar sofrendo sem motivo. Ele vai abraçar a dor, ele vai abraçar o sofrimento, ele vai abraçar a morte. Por quê? Porque sua missão vai resultar nisso aí. E ele não vai fugir. É muito importante que você e eu saibamos disso. Porque, às vezes, uma má compreensão da pessoa e da missão de nosso Senhor pode querer fazer a pessoa acreditar que Jesus fica buscando sofrimento voluntariamente. E não é assim, querido fiel. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Não, de forma alguma. Se você puder fugir da dor, se você puder fugir de um sofrimento desnecessário, fuja.
Faz parte. Nós só não podemos fugir daquela dor e daquele sofrimento que temos que enfrentar. Veja, a diferença é muito grande. Então, se eu tenho que enfrentar na minha vida uma dor ou um sofrimento que eu não posso abrir mão deles, que eu tenho que enfrentar, então eu tenho que ter coragem, pedir a graça de Deus, a força de Deus, para enfrentar aquela dor ou aquele sofrimento que está na minha vida diante de mim e eu não tenho como fugir. Mas criar para si motivos para sofrer, não. Nem para nós e nem para os outros. Porque o cristão, ele não deve procurar motivo de dor e de sofrimento nem para si e nem para os outros. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Ele quer ver todos nós vivendo bem, em paz, com alegria. Então, se você tem motivos para viver bem, se você tem motivos para viver feliz, se você tem motivos para viver em paz, viva e não vá atrás de sofrimento desnecessário. E não crie problemas para a sua vida. Nem para a sua vida e nem para a vida do outro. Mas se porventura você se encontra diante de um problema que é de sua responsabilidade, ou você mesmo passando por uma situação de dor e de sofrimento, então não é interessante fugir, é interessante enfrentar com a graça de Deus, para poder suportar e até vencer. Porque os que estão com Jesus vencem. Porque Jesus é vitória. Jesus é Deus. E é interessante que nesse evangelho, o cobrador de imposto chama Pedro e pergunta: o teu mestre não paga o imposto do templo? Porque naquela época tinham que dar um imposto para o templo. Então, Pedro diz, sim, ele paga. Mas quando Pedro foi entrando em casa, Jesus se adiantou e faz uma pergunta a Pedro. Pedro, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas. De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro responde, dos estranhos. Por quê? Porque os reis não cobravam taxas e impostos dos filhos deles. Entende, queridos fiéis? Então Jesus vai fazer um ensinamento aqui a Pedro. Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Ora só. Quem é o dono do templo? Não é Deus? Deus Pai, que é Senhor de tudo. Se é Senhor de tudo, é Senhor do templo. Ora, quem é o Filho de Deus? Jesus de Nazaré. Então Jesus não tinha por que pagar imposto. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando. Em outras palavras, Jesus está se declarando aqui Filho de Deus. Enquanto o Filho de Deus não tem por que pagar imposto a rei nenhum. Mas é interessante a atitude de Jesus. Ele não é subversivo. Não, Jesus não cria problemas sem necessidade. Jesus não causa escândalo. Não é? Então, qual é a atitude de Jesus? Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrarás uma moeda. Paga, então, o imposto por mim e por você. Essa expressão, vai ao mar, pega um peixe, abre a boca, encontra uma moeda, isso já era uma história daquela época, viu, queridos fiéis? Até de outros povos também. Não é? Então, não tem nenhum significado que possa chamar a atenção nossa, não. O importante aqui nesse texto é essa declaração que Jesus faz. Os filhos são livres. Ora, Jesus é filho de Deus. Ele é livre. E uma vez que ele é livre, livres também são os apóstolos. Por quê? Porque estão com Jesus. Então participam da filiação por causa de Jesus. É belíssimo. Mas, e o que importa para nós esse texto? Bem, importa que nós tenhamos essa clareza e essa consciência de quem nós somos.
Nós somos os filhos e as filhas de Deus. Vivemos numa sociedade que tem suas regras, seus impostos, seus tributos. E nós nos submetemos e cumprimos com essas obrigações que o Estado nos coloca. Mas fazemos isso de forma crítica. Não há problema em eu pagar meu imposto, não há problema em pagar meu tributo, mas eu tenho que ter minha consciência e minha criticidade de onde aquele dinheiro deveria ir parar. O que se deveria fazer com aquele dinheiro que sai do meu bolso como imposto. Não significa dizer que tenhamos que nos submeter às leis da nação sem a capacidade de análise, de crítica. Não, de forma alguma. Nós cumprimos com as obrigações da sociedade, mas nós temos nossas convicções, nós podemos fazer nossas críticas, nós podemos fazer nossas observações. É muito importante que os filhos e as filhas de Deus tenham capacidade de compreender o porquê de estar fazendo uma determinada coisa. Eu pago meu imposto, eu pago meu tributo, mas esse dinheiro tem que ser aplicado para o bem comum. E é meu dever acompanhar isto. Então, o próprio Jesus pagou o imposto. Ele sabia que, por ser filho de Deus, não havia necessidade. Mas, como disse o Evangelho, não escandalizar, não criar problema sem necessidade. Que essa palavra de Deus hoje possa ser para nós um convite a vivermos bem, a vivermos em paz, a abraçarmos a dor e o sofrimento e a cruz, se necessário for. Mas, se não, vamos procurar viver bem. E vamos procurar fazer o bem também aos outros. E se, porventura, a pessoa que está passando pela dor e pelo sofrimento não sou eu, mas é alguém, e eu posso ajudar este alguém, para que esse alguém também possa vencer a dor e o sofrimento na vida dela, então é dever meu, é dever seu, é dever nosso, de como cristãos, tentar aliviar a dor do outro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que aqueles que têm fé em Jesus, como nós rezamos essa semana, têm que ter uma fé autêntica. E a fé autêntica nos leva também a termos uma preocupação pela qualidade de vida do irmão. Para que todos possamos viver bem. Para que todos possamos ter o necessário para viver com dignidade. Na realidade, a fé em Jesus é uma fé libertadora. É uma fé salvadora. Não tem como ter fé em Jesus e querer se preocupar só com a própria vida. Isso não existe na fé cristã. Ter fé em Jesus é pensar na própria vida e é pensar na vida do irmão na melhor forma de todos viverem bem. Tem que ser uma fé prática. Você tem que unir a fé e a vida. Você tentar colocar em prática aquilo que você crê, aquilo que você professa. Recebamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção de Deus sobre todos nós, agradecidos pelo Domingo dos Pais, que nós celebramos com tanta alegria. Recebamos agora a bênção do Senhor sobre todos aqueles que precisam abraçar sua dor e seu sofrimento. Essa bênção também sobre eles, para que eles sejam fortes, corajosos e saiam vitoriosos em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sua presença é real em meu viver. Entregue
Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer